Indígenas em Roraima impõem lockdown para evitar o avanço do coronavírus nas tribos. O secretário de Defesa dos Estados Unidos, Mike Esper, afirma que, diferentemente de Donald Trump, não apoia o uso da lei da insurreição no país. Ao menos 100 mil indianos foram retirados de casa em meio à passagem de um ciclone na costa oeste do país. A Suécia admite erros ao não seguir quarentena rígida após bater recorde de mortes na Europa. Você fica agora com o programa Ponto a Ponto. Uma ótima noite para você. Olá, bem-vindo a mais um programa Ponto a Ponto. Hoje nós recebemos o ex-ministro da Defesa, Raul Jungmann. Ele veio aqui conversar com a gente sobre a crise política e a possibilidade de uma intervenção das Forças Armadas na política nacional. Bem-vindo ao programa, ministro. Agradeço a presença do senhor aqui. Bom dia. Antes, ministro, da gente começar a conversar, vamos ouvir um comentário enviado pelo cientista político Antônio Lavareda. O Brasil enfrenta, no momento, uma crise tripla. A sanitária, com a Covid-19, a econômica, com uma brutal queda do PIB à vista, e a crise política. O avanço das investigações em andamento no Supremo Tribunal Federal, relacionadas a fake news e a uma possível interferência do chefe do Executivo na Polícia Federal, aumentam a tensão, porque trazem o risco de um possível processo de impeachment. O presidente Bolsonaro, além de participar regularmente de manifestações antidemocráticas, tem usado um tom ameaçador em relação aos outros poderes. E seguidas declarações de ministros militares, endossando as posições do presidente, alimentam o temor de uma ruptura institucional. O aprofundamento da crise despertou reações na sociedade e vai se formando um leque amplo, agregando forças de diferentes posições ideológicas em defesa da democracia. As manifestações antidemocráticas contra o Congresso Nacional e o STF são claramente rechaçadas por uma significativa maioria da opinião pública. Pesquisa CNT-MDA mostra que 51,8% dos entrevistados são contra esses atos, enquanto que 28,8% afirmaram concordar com eles. Uma maioria nítida de 2/3 contra 1/3 entre os que opinaram. Segundo o Datafolha, a imagem do Supremo Tribunal Federal e do Congresso, por sua vez, evoluiu positivamente nos últimos meses. Segundo a pesquisa realizada na semana passada, 33% avalia o governo Bolsonaro como ótimo ou bom, enquanto 43% classificaram o governo como ruim ou péssimo. O Congresso Nacional foi avaliado por 18% dos entrevistados como ótimo ou bom e por 32% como ruim ou péssimo. Em relação ao Supremo, 30% dos entrevistados afirmam que a atuação da Corte é ótima ou boa, enquanto que 26% a avaliam como ruim ou péssima. Subtraindo os percentuais negativos dos positivos, verificamos na tela que dos 3 poderes, o Supremo, que está sob ataque do presidente, é o que conta com melhor saldo de avaliação, obtendo um resultado positivo de 4 pontos. O que explica, no momento, a queda na taxa de aprovação de Bolsonaro? Vários fatores contribuem para isso, mas as pesquisas detectam um deles, em especial, que aumenta a sua rejeição, que é exatamente o desempenho no enfrentamento da pandemia. Pesquisa XP e PESP, também na semana passada, mostrou que 55% dos respondentes avaliam a atuação do presidente como ruim ou péssima, enquanto apenas 20% classificaram sua atuação frente ao novo coronavírus como ótima ou boa. Enquanto isso, mais que o dobro desse número, 50%, aprovaram a atuação dos governadores na pandemia. Eles, que na grande maioria confrontaram as posturas do presidente nessa crise. Esses números, no seu conjunto, mostram um grande potencial de repúdio na sociedade
a quaisquer tentativas de ruptura institucional. E a opinião pública é, com certeza, nos tempos atuais, um fator dissuasório importante de qualquer tentação autoritária. Bem, ministro, eu vou direto ao ponto. Qual é a possibilidade hoje de nós sofrermos um golpe militar no Brasil? Eu não acredito nisso. As forças militares estão absolutamente compromissadas com a Constituição, com seu papel constitucional, e eu não vejo nenhum risco democrático de qualquer desvio autoritário por parte dos militares. Agora, o que existe que causa muita confusão? É que você tem generais palacianos que, evidentemente, atuam politicamente e muitas vezes fazem pronunciamentos, dizem notas, fazem entrevistas. E o que é que acontece? Uma confusão, porque as pessoas acham que aqueles generais palacianos, eles estão falando pelas Forças Armadas. Não estão falando pelas Forças Armadas. As Forças Armadas estão absolutamente voltadas para suas atividades profissionais e elas não têm qualquer pretensão, qualquer intenção de interromper essa nossa caminhada democrática, de partir para algum atalho autoritário. Portanto, eu lhe digo e lhe afianço, Forças Armadas não têm nenhum tipo de compromisso, nenhum tipo de intenção, nenhum tipo, digamos assim, de vontade, de desejo, seja o que for, o verbo você escolhe, de participar de uma intervenção, participar de um atalho autoritário e muito menos... Agora, ministro, as coisas não se confundem em determinados momentos, quer dizer, o senhor fala, hoje nós temos um governo que tem muitos militares da reserva participando desse governo, o vice-presidente é general, né? O general Augusto Heleno, que está dentro do Palácio do Planalto, dá muitas declarações. E aí uma delas foi aquela carta já célebre, aquela nota já célebre que ele lançou quando o ministro Celso de Mello enviou à Procuradoria-Geral da República um pedido para apreensão do celular do presidente da República, que ele acabou não decidindo contrariamente, o ministro Celso de Mello. Agora, naquele momento, o general Heleno fez uma nota dizendo que, caso isso ocorresse, o país cairia em um momento de... essa decisão traria consequências imprevisíveis ao Brasil. Ok, é um general que já não está na ativa, fazendo declarações em defesa do presidente da República, não são as Forças Armadas. No entanto, em seguida, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo e Silva, veio a público para endossar essa nota do general Heleno. Então, será que as Forças Armadas estão assim tão recatadas e tão comportadas? Essa fala do general Fernando Azevedo e Silva endossando uma nota que foi entendida como ameaça, ele não passou da linha? Bom, começando pelo Augusto Heleno, evidentemente que a nota dele é imprópria e inadequada. Não cabe essa expressão de que consequências imprevisíveis em uma democracia. As consequências são previsíveis e são constitucionais. Então eu a considero, repito, imprópria e inadequada. Com relação à manifestação do ministro da Defesa, que foi feita numa entrevista a uma emissora de televisão, ele, veja bem, no primeiro momento ele diz que apoia que os comandantes militares também, ou as forças, digamos assim, estão apoiando. Depois ele recua e dissocia a sua manifestação das Forças Armadas. Isso é muito significativo. Evidentemente que, considerando, como eu considero, que aquela nota ela não deveria, do general Heleno, ela é imprópria, inadequada, eu acho que a manifestação do ministro da Defesa não deveria ocorrer. Mas ele é ministro político. O problema aqui é que a gente sempre coloca antes de um ministro, quando ele é general, exatamente a sua patente. Você não diz o ministro médico Mandetta, você não diz o ministro tal advogado, o ministro tal engenheiro, mas você diz sempre o ministro ou o general, fulano, ministro, e assim por diante. Que é uma maneira, para mim, inadequada, porque eles são ministros políticos, eles são essencialmente ministros políticos. Agora, uma outra coisa é a grande presença de militares nesse governo, como nós não tínhamos há bastante tempo. Isto daí, há uma certa responsabilidade no Congresso Nacional, porque isso poderia já ter sido regulamentado, particularmente a participação de militares da ativa, que eu pessoalmente acho que não deveria ser o caso, já que ele está devidamente na atividade, como se diz, embora que existam alguns cargos, por exemplo, o gabinete militar, como você tinha no passado, o GSI, que de fato é uma articulação com as forças, mas eu não vejo, a partir da manifestação
do ministro da Defesa, o Fernando Azevedo. Olha aqui eu dizendo também, né? Mais uma vez, general. Né? Você alguma vez disse, o ministro Mandetta, o ministro médico Mandetta, Sim. você não diz isso, ninguém diz isso. Uma vez ou outra você pode lembrar, mas a gente não diz. Sim. Aí é onde está um problema. Por quê? Porque toda vez que a gente ouve aquilo, como você agora expressou, a gente acha, não, as forças... Não, isso não existe. As Forças Armadas, elas não estão se manifestando, não estão fazendo política, e acredite, elas não têm nenhum descompromisso com a regra constitucional, muito pelo contrário. E isso eu dou o meu depoimento, os conheço, participo, converso com eles, até em boa medida até hoje, e também não vejo nenhuma manifestação de comandante militar. Não tem comandante militar Isso quer falando, dizer não tem comandante militar comentando. Isso quer dizer que quando o ministro Fernando Azevedo e Silva se manifesta, ele se manifesta como um ministro político e não em nome das Forças Armadas, é isso? Não, perfeito. É exatamente isso. Tanto repito, que no primeiro momento ele diz, olha, e também os comandantes, depois, né, ele exatamente desfaz, não, sou apenas eu, não são os comandantes. Eu não consultei, aliás, ele diz assim, não consultei os comandantes. É muito claro, tá certo? De que não cabia colocar as Forças Armadas naquela posição. Nem elas se sentiriam confortáveis a esse respeito. Dizendo de outra forma, evidentemente que, como em toda corporação do país inteiro, você tem bolsonaristas e não bolsonaristas. Dentro das Forças Armadas isso também existe. Agora, a unidade entre uns e outros dentro das Forças Armadas é no respeito à Constituição e no papel constitucional que tem as Forças Armadas no Brasil. Agora, ministro, o senhor está dizendo, então, que o ministro da Defesa ele ocupa um cargo político e, portanto, é um ministro político. Agora, quando o Ministério da Defesa foi criado, os ministros de lá para cá foram todos civis, né? E isso foi considerado um avanço, quer dizer, a sociedade civil, um governo civil ao qual as Forças Armadas estão subordinadas. Quando a gente tem um general, um militar ocupando o Ministério da Defesa, não fica muito difícil desvincular a condição dele justamente de militar, de general, dos comandos? Não foi um retrocesso, quer dizer, de novo, ter um militar, ou de novo ou não, ou ter um militar, onde antes eram só civis que ocupavam essa pasta? Não foi um retrocesso nomear um ministro militar para o Ministério da Defesa, coisa que outros presidentes não fizeram, evitaram? Mônica, eu considero que não. Acho que não é um retrocesso. Você não pode ter, por exemplo, em todo o ministério, uma cadeira onde um militar, ele, obviamente, que dá reserva, ele não possa sentar. E não é isso que quer dizer que há a supremacia e o controle, por exemplo, civil, sobre, ou político, melhor dizendo, sobre as Forças Armadas. Não é isso. Eu queria chamar a atenção para duas coisas. Aí sim, me parecem questões realmente bem mais sérias no que diz respeito ao controle sobre as Forças Armadas, que é o seguinte. Em primeiro lugar, o Ministério da Defesa, criado em 1999, portanto, há 21 anos, ele não tem um civil que seja especialista, que seja analista de defesa, que seja gestor de defesa. Eu acho que talvez o Ministério da Defesa do Brasil seja o único no mundo que não tem civis que entendam, que conheçam, que sejam especialistas, que sejam formados, que sejam servidores de carreira em matéria de defesa e de Forças Armadas. Porque aí o que é que acontece? Tudo bem, você coloca um civil na direção, mas embaixo o Ministério todo é militar, porque não tem nenhum civil que entenda, que possa arbitrar, que possa fazer a sinergia, a liga, inclusive arbitrar, muitas vezes, disputas entre as Forças Armadas. Isso não faz sentido. Há 21 anos que ministro após ministro propõe ao Ministério do Planejamento a abrir exatamente um concurso para analista e gestor em defesa. E nunca é feito. Então, isso sim, para mim, é realmente muito sério e muito grave. A segunda das questões vai mais fundo. Quem define a política nacional de defesa e a estratégia nacional de defesa é o poder político, é o Congresso. E ele se aliena disso. Ele não faz isso. Eu fui relator da Lei Complementar 136, que determinou que a política e a estratégia nacional de defesa e o livro branco da defesa, que é o inventário de todas as Forças Armadas, passasse pelo Congresso Nacional, o que nunca aconteceu.
O Congresso simplesmente não dá bola para isso. Ele se aliena. Ou seja, nós, civis, digamos assim, temos a competência, a atribuição, tá certo? O poder político que nos representa, de definir qual é o rumo, qual é a política das Forças Armadas. Mas isso não é feito. Isso, como exemplo, algo que me entristeceu muito. A política de defesa nacional, que de 4 em 4 anos você revisa e manda ela para o Congresso, do meu tempo, que foi enviada em 2016, ela foi votada na Câmara com apenas um voto em contrário, sem audiência pública, tá certo? E sem que os líderes se manifestassem em votação simbólica. No Senado, a mesma coisa. Nem um voto você teve, nem um senador se manifestou. Então, veja, quando chega agora, fica todo mundo preocupado. Os militares, vai ter isso, vai ter aquilo, vai ter golpe. Mas não dialoga, não conhece, não se aproxima, não discute e sequer exerce o que é uma atribuição e uma responsabilidade sua. Bom, então, efetivamente... E por que o senhor acha que isso acontece? Quais são as razões? Quais são as razões para isso acontecer, ministro? Eu acho que são 4 razões. A primeira delas é o fato de que nós não temos ou não sentimos ameaças de guerra. A última guerra que nós tivemos foi do Paraguai, tem 150 anos, 1864, 1870. Em segundo lugar, a gente tem prioridades sociais muito urgentes, como é o caso de emprego, de saúde, de educação, a questão econômica, a questão fiscal, que ocupa todo o tempo. Terceiro lugar, a questão da defesa e militar, sejamos claros, não dá voto. Tá? Sejamos claros, não dá voto. Graças a Deus, você não indica para cargo general, coronel, tenente, assim por diante. Não é? Então, e esse não é um tema que vai a debate. Por exemplo, eu lhe pergunto, quando foi que você viu Defesa e Forças Armadas debatirem em eleição presidencial? Diz para mim, você que acompanha tudo, você viu alguma vez isso acontecer? Isso não acontece. Então, você não participa do debate, tá certo? E há um último ponto, que é o fato de que, historicamente, militares tiveram uma presença muito, digamos assim, constante, inclusive com intervenções, a última de 64, para cá. Então, o que acontece? O poder civil se aliena. Não é desculpa para isso, não tem desculpa para isso. Isso é atribuição e responsabilidade. Repito, Mônica, a Política Nacional de Defesa, a Estratégia Nacional de Defesa, são os mais altos documentos, com as mais altas decisões, tá certo? Sobre as Forças Armadas e a Defesa Nacional, o poder político. E fica na mão dos militares, e fica completamente na mão dos militares. Claro, perfeita, conclusão perfeita. E mais que isso, eles querem que seja dada essa direção. Porque quando eu coloquei exatamente como emenda, era o Jobim que era o ministro, e eu coloquei isso como emenda, Mônica, eu pensei, puxa, vamos ter um grande diálogo. O Congresso vai chamar os militares, vai discutir com ele a formação, o ensino, a organização, qual é o cenário que existe, como é que eles colaboram com o desenvolvimento, como é a questão dos projetos estratégicos. Simplesmente isso não acontece. Então, nós nos alienamos, na verdade, de algo que é uma responsabilidade nossa, e agora ficamos todos... O que é que está acontecendo? Mas será que... Olha, você sabe, eu passo meus dias, praticamente todos os dias, fazendo live, para explicar, para dizer como se dá a questão dos militares, que é que eu acho que eles estão... Eu não falo, mas pelo que eu vivi, pelo que eu acho. E você vê um nível de ignorância enorme, enorme. Quer dizer, é como se você... passou a crise, Mônica, então deixa eles para lá. Né? A gente chama eles quando tem uma greve de polícia, para recuperar a ordem, o patrimônio, a vida das pessoas, defender. A gente, quando tem o petróleo aqui, quando tem o fogo lá, distribuição de água no Nordeste, transplante de órgãos, eles estão aí. Aliás, eles se definem de uma maneira um tanto quanto auto-irônica, dizendo que eles são um posto de piranga. Quer dizer, deu problema... ou não a capacidade do Estado de cumprir com as suas funções, seus serviços, então chama eles o posto de piranga. Mas, gente, quer um exemplo claro? Aliás... A questão da Amazônia... Não, pode falar, por favor. Para os militares, a questão da Amazônia, Mônica, é uma questão de soberania e de território. Desde sempre, se você volta lá atrás, quase um século, o geopolítico primeiro, Paulo Travassos, passando por Golbery, passando por Beira-Mar, seja o que for, a Amazônia é central, com uma questão de soberania para eles, tá certo? Nós entendemos que a Amazônia não. A Amazônia é uma questão ambiental, tudo bem, é uma questão ambiental, e uma questão de fronteiras, ou seja, de segurança pública, por causa do tráfico.
Isso é uma disjuntiva que mostra a não existência de diálogo, porque é uma questão de soberania, sim. Claro, questão de meio ambiente, claro, questão de segurança. Mas nós ficamos com duas percepções e eles vão com outra, o que é exatamente uma falta de diálogo. Claro que corporações militares são corporações, em boa medida, fechadas, né? Eles têm as suas regras, eles têm, por exemplo, você não pode chamar um militar da ativa sem que ele peça autorização ao seu comandante. Só quem pode falar e vir aqui no seu programa, em princípio, sendo da ativa, é o comandante que fala pela força. Então, tudo isso faz com que também reforce esse distanciamento. Mas não há, veja bem, não há motivo para que o poder político se aliene da responsabilidade de dizer o que são, como são, qual é o rumo, qual é o papel das Forças Armadas e, portanto, da Defesa Nacional, que, infelizmente, é o que acontece. Bom, agora o poder político está na mão muito deles, né? Porque ocuparam os espaços. E eu queria conversar, inclusive, com o senhor a respeito dessa questão. E usando aqui palavras e análises do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, ele disse em algumas entrevistas recentes, numa delas ele falou o seguinte: os militares vão chegando, aí vai tendo cargo para um, cargo para outro, a gente já sabe que são milhares de cargos distribuídos e que militares estão ocupando, inclusive em pastas estratégicas, né, como o Ministério da Saúde, e ele disse também, vão ficando e não vão querendo sair mais. E disse também que essa participação importante de militares no governo do presidente Fernando Henrique Cardoso vai fazer com que eles sejam responsabilizados por todos os erros, todos os acertos, mas especialmente pelos erros do governo Bolsonaro. Como é que o senhor vê isso? Quer dizer, isso pode ser ruim para as Forças Armadas? Bom, aqui eu vejo duas questões. A primeira da fala do presidente Fernando Henrique, de que eles gostam de poder. Bem, civil também gosta de poder, tá certo? Sim. Se aqui a gente pensa o poder com as suas benesses, tá certo? Com as suas estruturas, e até, se você quiser, com os seus salários aos níveis mais altos, por assim dizer, bom, civil também gosta, e também civil gosta de ficar. Então, eu entendo o que o presidente quis dizer, mas eu acho que isso vale para os dois lados. Os militares, Mônica, têm uma formação rigorosíssima e muito exigente, né? Dentro das suas escolas de formação. Eles realmente formam quadros e eles são avaliados anualmente. A escolha da promoção de um general, que é feito pelo alto comando, ela é de um rigor, tá certo? Digno, digamos assim, de uma multinacional. Ele é virado de ponta cabeça, tem um relator que fala a vida dele toda. Aquilo gira, todos os generais de 4 estrelas que fazem parte do alto comando, eles vão se manifestar sobre aquele candidato, ele está com a foto lá, mas não é só a vida profissional dele, é a vida familiar dele, é a vida na sociedade que é examinada. E depois, o voto é secreto. São 17, um comandante e 16 generais de 4 estrelas, que vão votar secretamente. E ai de quem tentar criar um lobby, fazer uma pressão política. Eu, nesses quase 2 anos em que fui ministro, eu devo ter, no meu período, nas 3 forças, deve ter tido o quê? Umas 16, 18 reuniões administrativas de promoção. Sabe quantas vezes eu recebi um recado, um pedido, um bilhete? Zero. Então, é um profissionalismo realmente de ponta a ponta. Agora, essa outra questão dos militares terem a conta, eu realmente temo por isso. É por isso que eu acho que deveria existir alguma regulamentação nesse sentido. Primeiro, aquilo que eu já falei. Militares da ativa, eu acho que, sobretudo, generais 4 estrelas, que são membros de alto comando, mais alto nível de decisão coletiva das Forças Armadas, eu acho que não é o caso, do meu ponto de vista, porque, pelo artigo 142, as Forças Armadas são o quê? São instituições permanentes, nacionais, regulares e serviço da pátria, dos poderes, defesa dos poderes constituídos e, a pedido de solicitação de algum deles, garantia da lei e da ordem. Então, militares da ativa fazendo política, tá certo? Me parece a exceção, como eu já disse, um ou outro cargo específico, que é função, digamos assim, mais ligada a ele, eu não acho que seja o caso. Os militares, como você sabe, eles têm 3 regimes, vamos dizer assim, né? De relação com o Estado. Eles são da ativa, que fica muito claro, são aqueles que estão na atividade. Eles vão para, quando chega num certo tempo, eles vão para reserva. O que quer dizer a reserva? A reserva é um semi-aposentado, porque a qualquer hora ele pode voltar, ele pode ser chamado para prestar serviço. E, por fim, ele tem aqueles que são exatamente
os reformados. Esses não voltam mais. Então, é preciso ter clareza. E, novamente, aqui, o poder político, o Congresso Nacional, tem o seu papel, porque isso poderia estar sendo, de fato, regulado. Quanto aos erros e acertos, eu concordo aí com o presidente, né? Eu acho que este governo está tendo indissoluvelmente, e procura isso, o próprio presidente procura isso, né? Mostrar que tem ao lado dele as Forças Armadas e etc, etc. E isso, evidentemente, depois de 30 e tantos anos, em que eles foram absolutamente, e continuam sendo impecáveis nas suas funções e tal, isso tende a recair sobre ele. Por isso, isso me preocupa. Isso, de fato, me preocupa e é preciso que a gente, doravante, faça um amplo debate sobre essa questão, sem nunca, jamais discriminá-los. Nunca tem muito a contribuir e tem uma excelente formação profissional. Quer dizer, o que a gente percebe, quer dizer, o que eu entendo que o presidente falou é os desgastes do governo vão recair sobre as Forças Armadas e sobre os militares. Quer dizer, assim como os desgastes do governo do PSDB recaíram sobre o PSDB, os desgastes do governo do PT recaíram sobre o PT, mas o PT e o PSDB não são instituições de Estado, né? Então nós estamos diante de um outro tipo de problema, certo? Não? Certo, quer dizer, você vai ter E digo mais, Mônica, e digo mais. Se você abrir os jornais de hoje, abra os jornais de hoje e abra os principais sites, né, você vai ver que todos eles têm notícias sobre militares. Lá estão os generais palacianos, lá estão essas questões colocadas, lá estão exatamente no centro da política os militares. Tá certo? Bom, o militar é um cidadão, o militar vota, o militar tem sua escolha, não tem a menor sombra de dúvida. Mas o militar, a instituição, pelo artigo 142, como você bem disse, ele é uma instituição de Estado. Então a gente precisa saber, de novo, a palavrinha, como regular e regulamentar isto. Não se trata de discriminar, não se trata de dizer pode, mas tem que ter uma regulação. Porque, vejamos, se você olhar os governos de 86 para cá, o do Sarney, o do Collor, Fernando Henrique 1 e 2, Lula 1 e 2, Dilma 1 e 1,5 ou 2 e Temer, nenhum deles tem um protagonismo como tem hoje as Forças Armadas. Por quê? Porque o presidente da República, ele era, e eu convivi com ele 12 anos, né, dentro da Câmara, ele era um deputado de nicho. Ele se voltava, sobretudo, para as polícias e para os militares. Não é? Então, quando ele chega ao poder, ele não pode se servir das polícias para compor o seu governo, porque as polícias são estaduais. As polícias são treinadas, capacitadas, o pensamento dela, ela fica ali, no território, fica no Estado. Já os militares, não, eles são servidores federais e pensam a nação o tempo inteiro. Um militar, quando vai subindo de carreira, ele roda o país inteiro. Outro dia eu conversava com o ex-comandante da Aeronáutica, o estimado brigadeiro Rossato, e ele me dizia, eu fiz 25 mudanças ao longo de quase, vamos dizer assim, quase 50 anos de serviço. Então, a cada 2 anos ele se mudava. Quer dizer, então, eles têm uma visão nacional. Eles têm uma visão nacional, inquestionavelmente. Agora, em nenhum governo anterior eles tiveram essa presença. Isso significa o quê? Ônus e bônus. Ônus e bônus. Não é? E, evidentemente, que eu acho que isso não condiz, não é interessante, não é bom para as Forças Armadas ter esse protagonismo político, já que a função dela é, de fato, uma função de Estado. Sim, eu acho que talvez não seja bom para o país, né, já que ela é uma instituição de Estado, é isso que nós estamos falando. Deixando de pensar só no ponto de vista deles, o desgaste que as Forças Armadas podem sofrer, mas o prejuízo que o país pode ter com esse desgaste. O que o senhor acha? Olha, eu concordo com você. Eu acho que não é bom para as Forças Armadas, e se não é bom para as Forças Armadas, também não é bom para o país. Sim. Né? Agora, que é diferente de um desgaste de um partido, de uma força política. Nós não estamos falando de um partido, de uma força política, né? Isto é óbvio. Né? E tem uma outra questão também, vamos dizer assim, uma questão de fundo. Na medida em que nós temos militares, inclusive da ativa, exercendo funções políticas, evidentemente que eles estão exercendo funções políticas que visam, evidentemente, digamos assim, ao sucesso, não é, do governo e
uma vitória deste governo mais à frente, seja na reeleição, seja apoiando outro candidato. Só que isso implica na derrota das oposições. E as oposições, elas são constituídas de milhões de brasileiros. E uma instituição estatal e que se volta para a defesa da nação, ela não pode, digamos assim, diferenciar brasileiros de brasileiros, independentemente do seu credo, da sua ideologia, da sua cor, do seu gênero, de onde nasceu, não importa, da riqueza, não importa. Então, veja, é por isso que eu digo, quer dizer, não é uma função adequada. A política, ela trabalha efetivamente com a questão do conflito, da disputa, das escolhas, não é? De governo versus oposição. Uma instituição de Estado, ela não trabalha com esses parâmetros, ela trabalha com o conjunto indistintamente, ela não trabalha a favor de uns e contra outros. Não pode isso. Eu discordo. Mas, de novo, aqui eu volto ao ponto de vista. Muito bem. E o poder político, por que não se posiciona com relação a isso? Por quê? Porque quando o tempo é normal, não se ouve, não se conversa, não se discute, não se dialoga. Agora, quando o tempo se torna um tempo como esse que nós estamos vivendo, crítico e turbulento, não, aí todo mundo fica com essa preocupação e tem a barreira exatamente de não ter dado a direção, de não ter aberto o diálogo, não ter chamado para o conhecimento, que é essencial, que é uma responsabilidade desse mesmo poder político. Ministro, a gente já vai se encaminhando um pouco para o fim. Eu queria que o senhor comentasse um pouquinho a questão do famoso, agora, artigo 142, que alguns dizem que dá às Forças Armadas a possibilidade de ser, em algum momento de crise, o poder moderador no país, ser chamada para resolver algum conflito entre os poderes. Como é que o senhor vê isso, ministro? Eu chego quase a... A questão é séria, mas eu até me divirto com isso. Isso é um total despautério, usando uma palavra que não é muito em voga. A razão é muito simples. Se você tem um conflito entre poderes, a quem cabe dirimir conflito entre os poderes pela Constituição? Ao Judiciário, ao Supremo. Isso é beabá, pelo amor de Deus. Tá certo? Isso é uma invencionice. Querer dizer que as Forças Armadas, que têm grandes missões, né, que lhes são atribuídas pela Constituição, elas teriam o papel de ser poder moderador. O poder moderador é a Constituição, Mônica. O poder moderador é a Constituição. E quem dirime os conflitos que, porventura, existam em função da Constituição é o Supremo Tribunal Federal. Então, é de uma infelicidade quem coloca uma questão como essa, porque, em primeiro lugar, ele causa confusão. Em segundo lugar, isso é um desrespeito à própria Constituição do país. Eu acho inadmissível que juristas que leram o artigo 142, que conhecem a história do artigo 142, eles venham a exarar uma opinião como essa. É um desserviço ao país, é uma forma de introduzir confusão, tá certo? E, sobretudo, desrespeito à Constituição, o papel das Forças Armadas e a própria democracia. Então, isso realmente me causa assim, uma reação, como você pode ver, porque não faz sentido. Essa interpretação, essa hermenêutica, ela não vale, ela não tem base, não tem solidez para isso. Ok, ministro, infelizmente nós chegamos ao fim do Ponto a Ponto. Quero me despedir, convidando o senhor para voltar várias outras vezes. Espero que em momentos sem turbulência. Obrigada por ter vindo ao nosso programa. Eu só que agradeço, Moniquinha. Sempre um prazer conversar com você e, evidentemente, desejo a todos uma ótima semana. Tudo de bom. E você pode assistir esse e a outros programas que já foram ao ar no site www.bandnewstv.com.br. Muito obrigada pela companhia e até o próximo Ponto a Ponto. Seja qual for o ritmo, o caminho, o que te move, a gente acompanha. Da produção à exportação, do agro até sua mesa, a gente segue com o país em movimento. Com açúcar e álcool, energia, combustível e visão de futuro. Em cada esquina, tamo junto. A gente sabe que são